Vocês trocariam hoje o futebol society, futebol set, enfim, futebol society de forma geral, né? Por uma oportunidade no campo ou no futsal em algum outro país, assim, uma oportunidade bacana. Vamos ser realistas, né? Dificilmente vocês vão receber uma proposta hoje do Real Madrid. Claro. Mas assim, você que, por exemplo, é um cara que teve talvez um tempo maior, né, no campo, né? Talvez assim, tipo, vamos colocar assim, ou mais característica, né? Não necessariamente tempo, mas é um cara mais alto, né, e tal, pá. Tu aceitaria uma oportunidade assim de uma Série B, do Então, brasileiro, para irmão, ter um já salário aconteceu. legal e tal? Já aconteceu, já recebi proposta de campo para largar o futsal e jogar o campo, mas eu recusei, irmão. Até pelo momento que eu estava vivendo no set, até pela instabilidade também, entendeu? Pelo reconhecimento. E foi como eu falei, irmão, eu tô vivendo a continuidade do que de repente seria no campo para mim, né, irmão? Entendeu? Eu me sinto ainda um jogador meio que falando de campo, digamos assim, tipo, a mesma vontade que eu tinha de jogar campo, eu me sinto com Ainda a existe mesma. essa Ainda existe vontade. essa vontade, mas Uhum, jogando set, entendeu, irmão? entendi. Então, tem que ser uma parada muito extraordinária, assim como é, por exemplo, uma proposta, de repente, de um time do futsal para um time que eu tô, entendeu? Tipo assim, Sim. pô, Iago, vem para cá que aqui vai ser melhor e tal, e tal, e tal, entrar num acordo que seja consensual, eu aceitaria, mas assim, largar assim, de repente não, irmão, entendeu? Só para poder dizer que eu tô no campo, não, entendeu? Legal, legal. E É, você? eu faço das palavras do Iago a minha, porque, lógico, eu sei que não tem uma proposta extraordinária, mas também aceitar qualquer coisa não dá, né? Não é desfazendo de qualquer proposta é bem-vinda. Só que eu ainda tenho uma chama, sabe? Não, meu Deus, preciso muito e tal, tenho que ir. Mas se tivesse uma coisa legal assim, que seja assim, vamos supor, um contrato, um No campo ano. mesmo. No campo, irmão. Por um ano de contrato, vai receber certinho aqui. Eu sei que não é muito, até porque eu tô sem mercado. Mas vamos lá, vamos tentar alguma parada assim, num país que eu veja que tem possibilidade de eu crescer, não de eu só estacionar, porque a gente vê muito isso. Às vezes o cara vai para um time aqui no Rio, ou vai para um time em São Paulo, que vai ficar pingando ali e tal, tal, tal. Então, para bater cabeça, hoje não dá. Essa instabilidade e A irregularidade que instabilidade, é isso aí, irmão. complicado, Isso né? aí. E às vezes não é nem tu fazer uma boa competição. A gente conhece quantas pessoas que fizeram uma boa competição e as paradas não acontecem. Entendeu? Porque eu acho que hoje ainda... ainda não, né? Esse meio de empresário ainda manda muito. É meio que tu acertar duas coisas. Tanto tu fazer o campeonato da sua vida, quanto o teu empresário também tem que fazer a parte da vida dele, para te ajudar. Entendeu? Então, é uma coisa complicada. Mas se fosse uma parada bem conversadinha, hoje também não é qualquer um que vai me enganar. Entendeu? Porque talvez vai Tem chegar uma uma proposta experiência e já tal, tá, mas diferente. e aí? Pô, hoje a gente conhece o mundo todo. Bola a gente conhece Tu, tudo. tu iria, isso aí, passagem comprada pra Costa Rica agora, tu iria? Pô, só se eu fosse com o Iago. Pelas histórias que eu sei dele lá, que foi muito maneiro, que, pô, Pô, tá irmão. maluco, dinheiro Mas legal. assim, chegando do nada é difícil. É Querendo ou não, difícil, é pô, é Difícil, difícil. irmão. A gente entende Por até o exemplo, momento. eu sou ídolo da Macedônia, né? Do sul e do norte. Pô, mas o cara chega ali pra mim e faz uma proposta meia boca ali da Cezinha da Macedônia, eu fico Não meio dá, escaldado, não dá. entendeu? Não, Aí é irmão. meio complicado, né? Tem que saber. Então, assim, mas, cara, deixa eu perguntar pra vocês. Você falou que teve uma situação bem delicada, né, no campo. Então, assim, foi a situação mais difícil que você viveu no futebol? Que foi a do Santo André lá. Ou Pô, tiveram outras, assim, outras situações também a gente vai difíceis e tal? lembrando aqui conforme o tempo, mas essa do Santo André foi difícil, mano. Foi um jogo que a gente foi jogar contra o Palmeiras, irmão. Era ano de 91, só 93, né? E ano de 91, a gente pegou um time lá do Palmeiras, lá na área, no campo deles lá. Irmão, o jogo rolando, o treinador dos caras fazia um movimento assim, ó, que o lateral direito é pra esquerda, o esquerdo é pra direita, e todo mundo mexia, a gente perdido. Aí com 5 minutos de jogo, o moleque foi expulso Do time de do vocês? time da gente. Irmão, a gente tomou um totó dos caras. E lá da onde era o jogo, sei lá, foi 4-1 o jogo, uma parada assim, ou 0, não lembro. Só sei que a gente voltando o percurso assim, percurso de 2 horas e tal, e todo mundo triste e tal. Beleza, aí chegou na hora de jantar. Aí vamos jantar, né? Beleza. Aí, pô, quando foi... Aí vamos supor, tinha lá arroz, feijão, tudo certinho, todo dia era no mesmo lugar. Arroz, feijão, aí geralmente tinha uma salada ali e a mistura. Era tipo meio que o basicão, mas a gente é raça, né, mano? Não tem o que. A gente vai comer picanha no Só tá alojamento. contando a experiência mesmo, né? Aí, nesse dia, vamos supor, quando a gente abriu a mistura, tava chuchu. Aí eu falei, pô, tia, de repente errou, né? A ordem, vou pegar o outro da carne. Quando eu abri, não tinha carne. Eu falei, pô, tia, e a carne? Que eu fui o primeiro, já desci rapidinho, tava no começo do ano. Aí ela, a mistura é essa aí hoje. Tipo, é chuchu. Eu falei, caraca, mano. Aí, beleza, vambora. Eu odeio chuchu, irmão.
Não gosto. Aí, beleza, comi arroz e feijão ali na raça, beleza. Aí começou a, tipo assim, meio que faltar. Entendeu? E teve um dia que falou, não, daqui a pouco vai ficar pronto. Aí a gente meio que se virava ali, e, tipo, se eu falasse... eu sempre fui pobre, mas não esse pobre de passar necessidade. Então, se eu falasse pro meu pai, vai falar, bora, vem pra casa agora. Não quero que tu passe E aí nenhuma... a cabeça fica naquela situação, né? Falo ou não falo, Isso seguro aí, meu sonho ou nunca não falei. seguro, Talvez né? meu pai nem saiba disso, eu nem lembro se eu já contei pra ele. Então, sonho, né, mano? Tu fica, mano, é isso, vambora. Quantas histórias a gente escuta e vai muito do que a gente escutava no passado. Vamos supor, quantas histórias de nego fera, tipo Ronaldo. Hoje esses caras são ídolo pra gente, a gente escutava e absorvia. Eu acho que a garotada hoje não escuta dessa maneira. Entendeu? Então, não escuta esse tipo de história. Então, se passar qualquer coisinha que não é isso, que eu tenho certeza que hoje na base os moleques não passam isso, até porque tem celular, todo mundo filma. Então, e nego não escuta, pô, entendeu? Então, a gente tinha essa parada assim, pô, meu ídolo venceu assim, irmão. Então, eu aguentava, vambora, é isso, entendeu? Então, foi uma situação um pouco difícil, né? Hoje, falando... Na época, foi foda. Falei, caraca, tal. Hoje eu não queria que meu filho passasse, né? Então, foi complicado. Mas foi uma das histórias mais chatinhas, assim, de... Hoje me deu casca, mas na época foi Não, difícil. na época viver isso é difícil, né? difícil. E você, Iago? Bom, Porque graças a Deus, a tua história, né? Aceitou a passagem da Costa Rica e viveu grandes momentos, Pô, né? irmão, Mas não é só foi isso, aquela né? parada de, irmão, foi, seja o que Deus quiser. Sim. Pô, irmão. Mas, cara, assim, história, assim, a da Chapecoense ali foi a que eu mais, mais me impactou, assim, mesmo, mas graças a Deus no futebol, irmão, não tenho o que reclamar, não. Tudo que eu Show de bola. vivi, eu aproveitei e, na verdade, aproveitei 100%, né, irmão? Graças a Deus eu vivi momentos incríveis, assim, no futebol. Eu nunca passei por momentos, assim, difíceis de falar, assim, pô, mano, de repente, não tô comendo legal, não tô dormindo legal e tal. Nunca vivi, tipo assim, não que eu só tenha vivido o melhor do futebol, mas assim, básico, o né? básico ali sempre... Às vezes eu falo esse termo e o Luan expressou bem que é o seguinte: necessidade é diferente de dificuldade. Dificuldade, isso aí. Eu também Eu vejo nunca passei dessa forma. necessidade, mas passei dificuldade, Dificuldade, entendeu? sim. Então, assim, já como a gente falou aqui, né? Também vivi um pouco do futebol, vivi mais o lado difícil do que o Sim. lado positivo, vamos colocar assim. Mas também tive bons lados, mas a gente passou dificuldades ali, momentos difíceis e tal. Então, acho que essa é a questão, né? Minha dificuldade mesmo foi mais em questão de repente, eu não ter ali o extraordinário da estrutura e ter que conviver com o básico ali. Mas vamos desse jeito mesmo, mas tem aquilo, né, irmão? A gente, na verdade, eu comecei lá em cima e fui aprendendo a conviver no baixo, né, irmão? Porque eu comecei no Flamengo, onde a estrutura era absurda, né, irmão? Então, conforme eu fui passando ali para os times mais inferiores, eu tive que aprender a conviver com o básico, no caso, né, irmão? E a dificuldade foi essa, mas graças a Deus nunca foi nada de extraordinário assim. Show de bola.